Tem só que incluir um ponto de pauta para recompor o plenário, né? Ah, sim, da recomposição do plenário. Isso. O meu foi? Acho que foi, né? Ou não? Não apareceu, para mim não apareceu ainda não. Não foi? No chat. Tá indo todo mundo. Berta, Débora, Luísa, Lucas, Renata. Uhum. Agora foi. Foi. Gente, plano de fundo. Mas fica ao contrário, André. Tá invertido. Tá invertido? Viu, Tá, Peraí, Diego? vou mandar o certo. espelho. Como é que faz isso? Vou tentar fazer não, senão vai dar Não, errado. para a gente ficou parecendo invertido, mas os outros enxergam direito. Não, você tá certo. Elô Você também tá ao e contrário. Diego tá certo. André e Mas na Elô minha estão ao visão, contrário. o meu Viu, está Diego? invertido. Foi o Diego que falou que estava certo. Então é pegadinha dele, está invertido mesmo, é isso? Depois eu arrumo, senão eu vou derrubar o negócio aqui. Tá bom, vamos mexer não, senão a gente derruba a reunião. É perigoso. Vamos então à aprovação da ata da 152ª sessão plenária, que vocês receberam, né, junto com a convocação. Alguém tem alguma ressalva? Não, então coloco em votação, seguindo o mesmo caminho aqui pelo chat, colocando ata antes de dizer, né, se está aprovado ou não. Mandei o certo no grupo, pessoal. Ó, quem quiser. Usei essa que o André mandou, parece que está funcionando. Tô vendo a do André certo também. Ok. Vou testar. Falta alguém, Elô? Todos já escreveram? A Annelise caiu, né? Ah, não, tá aqui. Eu olhei no chat aqui, parecia. Estava escrito aqui. Como é que faz, gente? Deixa só o desfocado. Tá. 3 Então, pontinhos efeitos de vídeo. Entendi. Tem que botar a imagem aqui. Tá, então todos já escreveram ali no chat, não falta mais ninguém não, né, Elô? Não, falta não. Então vamos às comunicações. Pessoal, vou trazer aqui uma notícia. Bom, cadê aqui? O conselheiro Jorge, né, que, enfim, entrou como suplente do Genildo. Na renúncia do Genildo, ele assumiu a titularidade, mas já há algum tempo ele havia me comunicado que existem motivos pessoais que ele não conseguiria assumir. Então, ele enviou aqui a carta de renúncia dele a nós hoje, que eu vou fazer a leitura para vocês. Comunicado de renúncia ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo. Assunto: renúncia ao mandato de conselheiro estadual do CAUES. Prezada senhora presidente,
eu, Jorge Luiz Có, arquiteto e urbanista, devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo sob o número A8293, dígito 7, por meio deste, venho formalmente comunicar minha renúncia ao mandato de conselheiro estadual deste Conselho. Meu mandato teve início em 1º de janeiro de 2024 e teria seu término previsto para 31 de dezembro de 2026. As razões que motivaram esta decisão são de caráter estritamente pessoal. Agradeço a oportunidade e a confiança em mim depositadas durante o período em que exerci o cargo. Coloco-me à disposição para os trâmites necessários à efetivação desta renúncia. Com os meus cumprimentos, Vitória, 27 de janeiro de 2026. Jorge Luiz Có. Bom, então, vocês estão cientes, por isso até que a Elo falou sobre acrescentar um ponto de pauta, que é a recomposição do plenário, para que a gente não fique em prejuízo, né, no número de conselheiros nas comissões. Todos sabemos que trabalhos são muitos e que é sempre bom a gente ter mais pessoas agregando e, enfim, fazendo parte aqui dentro do conselho junto com a gente. Então, eu vou deixar o restante desse assunto para a gente falar no ponto de pauta exatamente, né, da recomposição, de como que funciona. Eu vou pedir o Alan para explicar um pouquinho sobre como funciona isso. E alguém gostaria de trazer mais algum comunicado? Roberta, por favor, pode falar. Boa noite, gente. Desculpa aí que minha câmera do notebook não está funcionando. Acabei de sair de uma reunião agora com a secretária de habitação aqui da Serra, aonde ela se comprometeu que eles já estão puxando o novo Conselho Municipal do Fundo Gestor de Habitação de Interesse Social. Um dos pontos que eu pedi para ela poder verificar no regimento e alterar é tirar a participação dos vereadores, porque é um fundo gestor e, por lei, não poderia ter um agente fiscalizador dentro, né? E para aproveitar essa etapa de alteração de regimento e incluir a cadeira do CAL, que hoje só fazia parte através das associações de moradores. Então, isso já é uma solicitação que foi feita como Comissão de Habitação e de Regularização Fundiária da Câmara, onde o vereador que eu auxilio, ele está agora também fazendo parte como vice-presidente. Então, a gente fez essa solicitação hoje em reunião para a cadeira do CAL, dentro do Conselho do Fundo Gestor Municipal de Habitação da Serra. Tá bom? Só para poder ficar registrado. Muito bom, Roberta. Ótimas notícias. Obrigada. Bom, alguém mais? Não? Bom, então vamos passar a ordem do dia. O nosso principal ponto de pauta hoje, né, que é a composição. Eu vou falar um pouquinho antes, né, retomando aquele assunto, da recomposição do plenário. Eu gostaria que o Alan falasse burocraticamente sobre como que isso ocorre, para todos tomarem um pouquinho de ciência. Por favor, Alan. Olá, boa noite a todos. Então, como a presidente já iniciou a explicação, com a renúncia do Genildo, o suplente Jorge assumiu a titularidade e agora, com a renúncia dele, ficou sem posição, não tem mais conselheiro naquela posição número 4 da chapa 2, que foi a eleita. Então, aí agora, a presidente tem que exarar um ato chamado ato declaratório, declarando a vacância daquela posição número 4. E aí, posteriormente, a plenária tem que deliberar sobre a necessidade de se recompor esse plenário. Eu acredito que com um conselho, né, pequeno, assim, número de conselheiros, acho que todo mundo vai concordar da importância de se recompor, de se ter mais um conselheiro. Então, acredito que nesse momento não foi possível escrever um texto com todas as justificativas, mas a gente conhece, né, em função do trabalho das comissões, e depois a Elo pode fundamentar melhor, explicando todas as nuances e complexidades que envolvem essa demanda por ter um conselheiro aqui. Então, se vocês aprovarem essa deliberação, vai ser encaminhado à Comissão Eleitoral Nacional do CAL-BR, essa deliberação, juntamente com o ato declarando a vacância. A SEM, né, que é a Comissão Eleitoral Nacional, vai apreciar. Então, é por isso que é bom fundamentar bem a questão da justificativa pela recomposição. Vai apreciar
e depois encaminhar isso ao plenário do CalBR. O plenário do CalBR, então, vai analisar e votar. E se aprovar essa recomposição, então, o plenário do CalBR devolve a demanda para a Comissão Eleitoral Nacional, que vai fazer a convocação, é a Comissão Eleitoral Nacional do CalBR, que vai entrar em contato com a próxima posição da chapa. A chapa 2 nomeou até a posição número 8, então agora a Comissão Eleitoral Nacional vai convocar os candidatos que constam na posição número 9, salvo engano, Giovanilton e Elisa. Emília. Emília. Giovanilton eu conheço, Emília não. E aí a Comissão Eleitoral Nacional vai, então, fazer esse contato e essa convocação. E aí segue todo aquele rito burocrático de quando vocês foram eleitos e eu entrei em contato com vocês, perguntando, vocês têm interesse? Me confirma expressamente que tem interesse. Cadê certidão disso, certidão daquilo, não sei o quê, toda aquela situação. Aí, verificado isso, estando tudo correto, aí é marcada, então, a diplomação, e posterior à diplomação, então é marcada a posse, eles tomam posse, prestam aquele juramento, assinam aqueles papéis que vocês assinaram, e aí, então, se tornam aptos a integrar o plenário. Certo, obrigada, Alan. Bom, nós já consultamos, né, o Giovanilton, se ele tem interesse. Afinal, foram 2 anos atrás, né, que ele concorreu a esse cargo, e ele diz que sim, ele topa e quer agregar, quer fazer parte. Então, acredito que vai ser muito bom. Vamos conversar com a Emília também, e vai ser muito bom ter energia nova por aqui. Então, agora eu vou pedir a Elô para... Ah, Greg, pode falar. Não, Pri, só para avisar, eu tive a oportunidade de conversar, eu acho que com todos os conselheiros, mas se por acaso alguém não conseguir falar com alguém, pode se manifestar para poder entender como é que estavam as expectativas com relação à composição das comissões e tudo mais. Pedir de apoio aí do Lucas também, para poder ver com o Giovanilton. E eu preparei uma tabelinha, né, que, assim, na melhor das minhas capacidades, eu acredito que sintetiza os anseios de nós, enquanto conselheiros, para a composição das comissões. Eu sei que Alan vai puxar minha orelha, né, tem que fazer a votação, não pode ser por aclamação, etc., etc., mas eu acho que pode ser uma forma de facilitar a gente a visualizar isso e evitar, às vezes, que a gente sabe que essas eleições para as comissões, elas têm uma ordem, e aí são 3 a 5 membros, e às vezes acontece da pessoa, por exemplo, ainda mais numa reunião online, ela ter saído para pegar uma água e não conseguir se manifestar para participar de uma determinada comissão. Então, eu vou encaminhar para você, Pri, e aí, se você achar que vale a pena, a gente pode projetar mais para ajudar as pessoas a verificarem se de fato elas estão na posição que elas gostariam, na comissão que elas gostariam de participar, e facilitar na hora de fazer a votação nominal, para a gente poder agilizar isso e evitar, às vezes, de alguém não se sentir, não estar representado numa determinada comissão por qualquer coisa que seja, porque ela levantou para ir no banheiro, para beber água, e a reunião continuou rolando, e acabou que ela não conseguiu, às vezes, manifestar o desejo de participação dela. Aí fica só como uma sugestão, eu vou te mandar no Zap, e aí depois você pode projetar se você achar que vale a pena. Pessoal, eu sei que existem os trâmites burocráticos de votação, né? Mas eu acho uma ótima ideia isso que o Greg colocou. Enfim, nós não estamos aqui competindo entre nós somos todos parte do conselho e acredito que está todo mundo na disposição de agregar e agregar com o seu melhor e onde a pessoa pode, enfim, se sente mais à vontade, né, para ajudar. Então, eu acho uma ótima ideia da gente projetar isso daqui, já conversar entre nós e já saber se todos. Lembrar também que nós vamos ter 2 novas pessoas, né? O Giovanilton manifestou até onde ele gostaria, a Emília ainda não tive oportunidade de conversar com ela.
Então, a gente tem que pensar também em deixar espaço para essas duas pessoas. E acho que seria ótimo, assim, a gente, antes de votar, fazer um bate-papo e entrar em consenso, e não em disputa entre nós. Se todos estiverem de acordo, eu projeto aqui a partir das conversas que tiveram e a gente dialoga também se tem alguém que gostaria de algo diferente. O que que vocês acham? Eu estou de acordo. Podemos, então. Você me mandou, Por mim, tudo Greg? bem. Eu vou mandar. Eu mandei uma tabela preta e branca. E assim, gente, eu coloquei só o nome dos titulares, tá? Eu cheguei a fazer uma tabela mostrando onde seria a participação dos suplentes. Só que, salvo engano, Alan que me corrija, ou Elô, a votação ela é só dos titulares. E a Isso. participação dos suplentes, ele é um acordo entre titular e suplente. Então, Isso por mesmo. isso que na tabela eu não coloquei o nome do suplente, mas eu tenho uma outra versão, caso tenha alguém aqui que está na suplência e queira confirmar se ele está de fato participando da comissão que ele gostaria, eu tenho uma versão dessa tabela com o nome do suplente também. Eu acho que seria interessante com o nome do suplente, Tá, já que eu mando para você, a só um gente tem esse minutinho. acordo tácito entre nós, né, de participação e até porque precisamos para não sobrecarregar ninguém. Pedir só um minutinho, gente, para eu mandar aqui para a Priscila, para ela poder projetar. Ou manda para a Elô. Elô, é você que está projetando, né? Tá, Isso. eu mando para você, então. Pode mandar. Priscila, só lembrando que a gente precisa aprovar a deliberação de recomposição do plenário, colocar em votação, para a gente poder encaminhar. Sim. Desculpa, gente. Enfim, como é a primeira vez com um assunto desse, não sabia que tinha que passar por aprovação. Então, eu coloco aqui em votação a recomposição do plenário. Acho que podem escrever plenário e aí dizer o voto de vocês. Eu fui mais rápida, Priscila, eu botei recomposição, desculpa. Nada, tranquilo, tá ótimo. Também recomposição, Elô entendeu. Vou só buscar uma água aqui. Elô, eu mandei para você, Tá, eu recebi aqui. coloquei o nome do titular e entre parênteses o nome do suplente, tá bom, gente? Beleza. Só para explicar para vocês, enquanto a Elô está projetando, gente, eu acredito que todos vocês chegaram a conversar comigo, né, desde o final de semana até mais ou menos ontem. Eu tentei, na medida do possível, ligar para todo mundo para validar essa tabela que eu tentei montar, justamente por conta dessa experiência que eu tenho, de que às vezes essa votação ela é meio confusa, às vezes a pessoa fala o nome, fala em uma comissão, mas na verdade ela queria participar de duas ou três, e aí não consegue porque às vezes não tem espaço numa comissão. Já aconteceu em outras ocasiões, numa votação dessa que eu participei, de gente que acabou ficando sem participar de nenhuma comissão, um suplente, que era bem participativo por conta disso, porque não colocaram o nome dele, o titular não botou o nome dele em duas comissões, então o suplente acabou ficando sem participar. Então, para mitigar esse risco, eu tentei criar essa tabela. Eu coloquei o nome do titular e, entre parênteses, o nome do suplente nas comissões que hoje o suplente participa. Vocês vão verificar, dentre os suplentes que estão aqui, um destaque para o nosso colega Juarez, que vai estar com o nome em duas comissões, porque a Thaís
tá de licença, então ele vai estar atuando nas duas comissões. Para além disso, os demais suplentes estão representados ali com o nome logo depois. Eu aproveitei para atualizar a tabela, agora que a gente tem essa confirmação do colega Jorge, com o nome de Giovanilton e da Emília, né, que, graças ao apoio aí do nosso colega Lucas, o Giovanilton demonstrou interesse de participar da CEF, e o Jorge já estava com o nome dele participando da CEP, que era a posição que o Genildo ocupava. Então, eu mantive o nome do Giovanilton aqui na CEP e coloquei o nome da Emília para que, né, se ela confirmar o desejo de participação dela, ela poder ter essa posição para poder participar no conselho. Acho importante também porque, por uma questão de perfil, lógico que a gente não pode falar por os outros, mas por acaso, por uma mera coincidência, eu acredito que a CEP seja bem assim o perfil da Emília. Acho que com a experiência que ela tem atuando como arquiteta, e ela vai poder somar muito aí com os colegas da CEP, com a Renata, a Roberta, a Elza e a Luísa, tá bom? Então, eu atualizei e já mandei aí com o nome dela também nessas posições. Bom, então vou pedir que cada um olhe seus nomes, olhe o nome do seu suplente também, por favor, não esqueçam dessa posição. E se tiver qualquer ressalva, vamos dialogar. Levantem as mãozinhas e vamos conversar um por vez. Sumiu. Elô. Aí. Deixei paradinho por um tempo para todo mundo olhar com calma. Gente, eu juro que eu não tenho ia E me aí, a manifestar. Roberta, isso. A Roberta levantou a mão e depois o Alan. A CEF, o Juan, ele já faz parte, mas como ele é suplente, ele não pode ser coordenador adjunto. Aí eu preciso da ajuda aí do Alan para poder responder isso, mas eu acho que é assim. Então, desculpa, Alan, Eu posso apertei só, 2 vezes? só fazer um comentário aqui, a solicitação da Roberta? Então, Roberta, na verdade, você está correta. Em teoria, o Juan não pode ser o coordenador adjunto, mas não, vamos lembrar que, em teoria, também a participação do Juan, ela é porque um combinado você com ele. Quem é eleito é sempre o titular. Eu tive em contato com a Joana, que é a coordenadora adjunta, e ela me pediu para não atuar mais sendo coordenadora adjunta da CEF, a menos que, na visão dela, ninguém demonstrasse interesse. E aí, o Juan, ele estava muito satisfeito com a participação na CEF, ele estava bastante animado em poder contribuir mais, e aí por isso eu coloquei o seu nome com o nome dele como coordenador adjunto. Lógico que quando eu fiz essa tabela, eu não tinha essa informação, por exemplo, do Giovanilton. Então, o Giovanilton seria um titular, a gente poderia subir ele como coordenador adjunto, por exemplo. Seria uma solução para isso. O Greg, é porque eu não sei o que você conversou com ele. Assim, ele está muito feliz, com certeza. A minha única questão seria se ele pode assinar como coordenador adjunto, tá? Então, Mas é só isso. assinar, não, Mas eu assinar não me, teria que ser você. eu não me oponho enquanto a isso, tá? Até porque ele Então, está fazendo um bom trabalho, eu confio no trabalho dele e acompanho. Então, para mim, não teria problema nenhum, desde que não tivesse impedimento jurídico, tá bom? Perfeito. então, eu vou até fazer uma pergunta aqui ao Alan. Na teoria, gente, esse formato que a gente faz é um acordo tácito entre nós, que funciona para o nosso CAL, que é pequeno, que tem pouca gente. Então, a gente até precisa, né, desse formato. A gente não pode se dar o luxo de o suplente aparecer só de vez em quando o titular não puder. Então, teoricamente, o suplente ele nem poderia estar indo a todas as reuniões consecutivas, né?
Claro que assim, mas lembrando que, na ausência do titular, o suplente assume a titularidade. Então, sendo assim, enfim, não tem nada de ilegal, né? Enfim, é um jeito nosso de fazer as coisas funcionarem. Vou deixar o Alan falar, porque ele deve estar aqui, e a Débora, que está com a mão levantada. Não, Só um detalhe, Priscila, porque essa questão da CEF, do Juan, também vai acontecer na sede e também acontece na CEP, tá? No momento, na sede, é pela licença da Thaís, né? Na teoria, ela está de licença por isso 6 mesmo, tá certo. meses. Então, ela está na cadeira, ela estará eleita, porque ela está de licença, ela não renunciou. Então, ela está eleita, o Juarez vai assumir a titularidade enquanto ela está fora. E aqui Isso, da isso. CEP, eu sei que Greg e Alzinha dividem muito bem, que volta e meia ele vai à reunião junto com ela também. Então, assim, não vejo assim problema acontecendo. Não, não é problema não, é só para a questão do aspecto aí, se é legal, se pode, se não Sim, pode, tá, gente? É porque eu tô, é a mesma repetição. sim, é. Então, eu tô vendo a Alan ali refletindo. Juarez está com a mão O levantada. Juarez está com a mão levantada também. Minha pergunta era exatamente essa da Débora. Se eu poderia estar nessa posição aí da coordenador adjunto. Se puder, Vamos deixar o Alan falar agora. Então, pessoal, essa questão da tabela eu achei assim muito boa para a gente visualizar como será na prática. Fica mais fácil das pessoas compreenderem e aí, de repente, soltar em uma votação, homologando tudo de uma forma assim, logo geral, como o Greg explicou, que facilitaria até a questão da votação. Mas, infelizmente, eu tenho que apontar alguns pontos de atenção das formalidades. O Giovanilton e a Emília, eles ainda não são conselheiros. Eles podem vir a ser. E aí, nesse ponto, vocês podem aprovar uma situação como se eles estivessem compondo, mas no ato da formalidade ali, quando a Elo for construir a deliberação, não pode constar o nome de alguém que não é conselheiro, como foram Claro. eleitos para a comissão de ensino. Giovanil, não tem como. Então, assim, para um efeito geral, então vocês podem avaliar que o Giovanilton estará na comissão, por exemplo, mas aí se aprova nesse momento com 4 componentes, já deixando espaço para quando o Giovanilton entrar e a gente for fazer a eleição dele, aí ele escolhe a CEF, que já é uma comissão de afinidade, esse tipo de coisa. Então, a tabela, eu recomendo que ela seja usada como indicativo de como vai ficar, mas que a gente se atente às questões regulamentares. E aí, por exemplo, a mesma coisa em relação aos adjuntos e aos coordenadores, que só podem ser eleitos os titulares. Então, por exemplo, naquela situação onde se tem um titular e um suplente, seria aquele titular que seria eleito para a coordenação adjunta. Se na prática, por exemplo, determinado conselheiro ficar responsável por ir naquela comissão onde o seu titular foi votado como adjunto, na prática vai acontecer que em eventual ausência do titular, a coordenação não vai poder ser exercida por aquele suplente. Então, o titular naquela reunião vai ter que ir, por exemplo, porque aí ele responde como adjunto e não o seu suplente. Então, só para, assim, como falei, a tabela é muito boa para a gente visualizar o quadro geral, mas tem algumas formalidades lá na hora que a Elo foi escrever a deliberação que realmente a gente tem que fazer de acordo com o regimento. Uhum. Passo a palavra ao Juarez. Você está com a mão levantada ainda ou você levantou de novo, né? a respeito disso mesmo, se eu, diante do que o Alan analisou, se eu posso ficar como adjunto. A pergunta era essa. Então, Não. deixa O suplente não eu pode tentar só ser fazer uma leitura, nomeado Ana. eleito adjunto. Nós vamos votar na Thaís para adjunta. Mas no caso,
na vacância da Thaís, né, na licença dela, o Juarez vai comparecer às reuniões e, naquele momento, atuar enquanto adjunto, certo? Palavra com o Alan, ele que fala. Aí, Não, infelizmente não. não? E aí, quem seria adjunto? Nós não teríamos adjunto, no caso, se a Thaís está licenciada? Isso, durante a licença, naquele momento não teria adjunto. Então, o titular ficaria responsável por conduzir os trabalhos, não poderia faltar, etc. Se tivesse uma dificuldade e não pudesse assumir, E aí, seria a opção mais na falta segura, do adiar a coordenador? reunião, né? Pois é, na falta do coordenador, a gente já teve até uma situação dessa que gerou até um debate aqui no plenário. A gente poderia utilizar uma fundamentação lá de casos omissos, onde aí o plenário poderia aprovar a validade da reunião, mas veja, é uma interpretação difícil, complexa. Sabendo de antemão, se o coordenador, infelizmente, naquela data não puder comparecer e o eventual suplente estiver de licença ou de atestado ou qualquer outra situação, suplente não, adjunto, desculpa. O mais prudente seria, então, remarcar a reunião. Remarca para 2 dias depois, onde o coordenador, então, poderia participar. Alan, Oi? vem cá, mas tira uma dúvida. Se o Juarez ele vai estar no exercício da titularidade, ele não é como se ele fosse o titular até que a Thaís volte. Então ele pode ficar como um adjunto, sim, não é? Eu não entendo dessa forma, não. Eu acho que na Vera mesmo é eleito essa tabela que eu fiz. A gente vai fazer a eleição com o nome na Vera mesmo, só dos titulares. O nome que eu coloquei do lado é dos suplentes, só para a gente saber internamente. E eu entendo que o nome da Thaís, como ela está de licença e o Juarez até ele assume a titularidade, né? Atua como titular na ausência dela, porque ela está de licença, ela não foi uma coisa que ela faltou à reunião, ela não vai vir, ela avisou que ela não vai vir. Então eu entendo que ele estaria regularmente exercendo a coordenação adjunta, se for o caso, que também é só na ausência do Lucas, que é uma outra hipótese que não necessariamente vai acontecer, né? Se acontecer. Eu acho que não, sim, não teria prejuízo nenhum. Eu entendo essa preocupação sua, mas eu acho que seria o caso só se fosse uma licença informal, só se ela não tivesse mandado um documento oficializando essa licença. E eu não acho que teria prejuízo nenhum o Juarez estar ocupando essa posição no lugar da ausência, na hipótese da ausência do Lucas, né, que é uma outra situação hipotética. E com relação à questão do Giovanilton, eu entendi. Eu acho que, assim, a gente pode deixar vago esses dois espaços e aí, na próxima plenária, a gente insere o nome deles. Não vejo Isso. problema com relação a isso. Como as comissões têm um máximo de 5 pessoas, né, eu acho importante que a gente deixe espaços para eles se colocarem. Porque senão alguém poderia ocupar esses espaços e aí eles iam assumir sem vaga, porque né, o Jorge não está aqui para se colocar o nome dele, ele já manifestou a renúncia e não vai ter ninguém para votar os espaços que seriam do Giovanilton e da Emília. Sim. Vou passar a palavra para o Juarez e depois para a Débora, que estão com a mão levantadas. Eu já sanei A todos. sua só ficou, né? A da Débora, então. Não, eu ia falar que eu tenho o mesmo entendimento do Greg, no caso do Juarez, que ele é o titular em exercício. Voltando a Thaís de licença, no caso, ela volta a ser a titular da vaga. Com relação aí ao Juan e a Elza, eu ainda continuo eu tenho ainda a questão da dúvida, mas do Juarez, a minha leitura é a mesma que o Greg fez. Certo. Bom, Greg, você que conversou com todos, você disse que a Joana não tem interesse, né, em assumir como adjunta. Isso. Eu Nós- estava a gente não pode refletindo eleger uma pessoa aqui. que não está aqui e não tem interesse. Eu estava refletindo aqui, Priscila, se vocês estiverem de acordo, já que o Alan colocou essa situação do adjunto, etc, etc, eu iria sugerir da gente talvez colocar o Giovanilton como coordenador adjunto da sede
colocar ele assim, né, informalmente, porque ele não está comigo aqui. Da CEF, no caso, Na você quer dizer. CEF, isso, desculpa. E talvez colocar, ó, Renata, vou tomar a liberdade aqui, tá, Renata? Você me corrija se não for do seu interesse, mas tirar o meu nome da coordenação adjunta e botar o nome da Renata aqui na coordenação adjunta da CEP, o Giovanilton na CEF, Você troca, e Renata? eu acho que com isso a gente resolve todos os problemas. Se Então, vocês estiverem de acordo, eu vou não, mandar para não, Elo, não vou mandar temos para você Giovanilton ainda para atualizar. se manifestar se ele gostaria ou não, mas no caso, então, nós vamos ficar com o adjunto da CEF no momento em vacância. Seria isso, né? Porque a gente não pode eleger quem ainda não está eleito. Pode isso, Alan? Podemos? Não pode. Balançou a cabecinha já fez A a gente tem que tartaruga escolher agora. um adjunto de qualquer forma. Então, Coordenador e Elô, coloca a coordenadora tabelinha adjunto lá de saem novo pra dessa gente ver reunião, os nomes. gente. mas Coordenador e poderia, de coordenadora repente, adjunto saem dessa reunião. Ah, é? poderia, Você de coloca a repente, tabelinha lá de novo, então, colocar... para a gente pensar nos nomes que estão lá, ver se Tá. alguém se disponibiliza. Lembrando, viu, gente, que Débora está com a mão depois levantada de novo, um pode falar. adjunto pode renunciar à coordenação adjunta e aí é feita nova votação. Então, assim, não tem problema. Deixa o Era espaço isso que eu do ia Giovanni. perguntar. Minha sugestão seria essa: deixar o espaço do Giovanilton, elege um coordenador adjunto. Quando o Giovanilton chegar, esse coordenador adjunto pode renunciar à coordenação adjunta com a ausência da coordenação adjunta. A gente faz uma eleição, aí o Giovanilton pode se candidatar, é eleito, e aí a gente deixa regular. Né? Lembrando assim, que se o titular renunciasse à coordenação, quer dizer, se o coordenador, ao invés do adjunto, renunciasse, aí o adjunto subiria para coordenador, seria mais complicado. Mas se a gente já deixar o adjunto já com essa expectativa de que quando o Giovanilton chegar, ele pode renunciar e o Giovanilton se eleger com o coordenador adjunto, aí eu acho que resolve. E formalmente fica regular. É que no caso, a gente só teria a opção da Joana, que já manifestou que não tem interesse. Então, nós estaríamos elegendo hoje aqui uma pessoa que não está presente e que informalmente já manifestou que não ter o interesse, né? E o Giovanilton, na verdade, nós não sabemos se ele tem esse interesse. Então, também seria um risco, assim, a gente não sabe se ele iria querer realmente assumir uma como adjunto. Bom, tá uma filinha aqui. Em primeiro, o Juarez, pode falar? Eu tô Depois querendo apagar isso aqui, como é que eu faço? abaixar a mãozinha, só Você clica apertar de novo na no Clica de mão. novo na levantar. mesma mãozinha. Clica mais uma vez, Aí, Juarez. isso. Foi. Agora, Débora. Então, eu ia sugerir exatamente isso que o Alan falou. Aí ele já disse. Coloca alguém e esse alguém, quando o Joanito assumir, aí troca. Que aí ele entra e já assume a coordenação. Roberta até se colocou à disposição aí, ó. Nesse caso, manteria o dela. Ela colocou no chat. Fala aí, Roberta. Porque, na verdade, eu já tinha até falado com o Greg, por esse ano ser eleitoral também na política, para mim vai ficar muito complicado pegar uma coordenação adjunta, então eu não iria nem concorrer a nenhuma. Mas, devido ao Juan estar lá como na CEF, se caso houver a necessidade, eu participo de alguma que realmente tiver essa necessidade, como coordenadora adjunto, caso surja. Se não surgir, eu deixo o Juan lá do jeito que tiver, e quando o Giovanni chegar, a própria comissão verifica essa reorganização. Eu acho mais prudente. Então, Roberta, já que você está aqui presente, o que você acha da gente eleger você hoje enquanto coordenadora adjunta? Porque eu acho sem graça eleger a Joana, que não está aqui presente, que informalmente já disse que não quer. Não, é isso que eu estou falando. Deixa o meu nome lá, que já Seu está nome como mesmo. coordenadora adjunta. Se caso surgir alguma urgência nesse período, eu participo da reunião junto com o Juan. Não tem problema, Certo. não. Então, tá bom. Tá combinado, então. E a CEP, nós fazemos a troca pela Renata. E aí tá tudo resolvido também. Estamos todos combinados.
Então, agora, Elô, eu vou te pedir para botar a apresentação oficial da eleição, porque esse quadrinho aqui é o informal e nós precisamos seguir o rito. Deixa eu fechar aqui. Manda cola atualizada. Manda a cola atualizada, Greg. Espera aí, gente, só um minutinho. Bom, essas daqui são as regrinhas de sempre, né? Já é o terceiro ano, então acho que todos já estão cientes, mas se alguém esqueceu, fazer a leitura novamente, né? Que então, o número de membros por comissão é no mínimo 3 e no máximo 5 conselheiros titulares. Então, a gente, enfim, tem esse acordo, mas são eleitos os conselheiros titulares. A duração de cada mandato é 1 ano e a eleição ocorrendo na primeira sessão plenária do ano, que é o que estamos fazendo agora. O presidente não pode ser membro de comissão ordinária e cada conselheiro titular é obrigado a participar de pelo menos uma comissão ordinária. A eleição dos membros, inscrição dos conselheiros titulares interessados em cada comissão, de forma nominal. Então, cada titular ou quem esteja exercendo a titularidade vai colocar o nome, né, à disposição das comissões. As eleições serão realizadas individualmente e em sequência. Se o número de interessados for igual ao número de membros, de 3 a 5, haverá apenas homologação do plenário. Se o número de interessados for menos que 3, as vagas serão preenchidas pelos conselheiros não eleitos em outras comissões. Pode seguir. Se o número de interessados for maior, será realizada a votação nominal. Todos os conselheiros presentes votam, menos a presidente. Cada conselheiro pode votar, no máximo, no número de interessados correspondentes ao número de membros de cada comissão, sendo eleitos os mais votados. E, por último, em caso de empate, a presidente é quem irá desempatar. Compete ao presidente do KUES proferir voto exclusivamente em caso de empate em votação plenária e no conselho diretor. Bom, eleição de coordenadores e coordenador adjunto serão eleitos pelo plenário em votação aberta e nominal. A votação dos candidatos ocorre imediatamente após a formação da respectiva comissão. Os candidatos interessados ao cargo, dentre aqueles que compõem a respectiva comissão, terão até 3 minutos para se manifestarem. Haverá debate e votação nominal em seguida. Em caso de empate, será realizado um segundo turno de discussão e votação entre os 2 candidatos mais votados. Persistindo o empate, será declarado eleito o candidato com registro mais antigo. Pode passar. Conselho diretor, composição é o presidente e coordenadores das comissões ordinárias. O vice-presidente também será membro do conselho diretor, caso não exerça o cargo de coordenação de comissão ordinária. Os coordenadores de comissões ordinárias serão substituídos em suas ausências pelos coordenadores adjuntos. Pode passar. Bom, finalizado. Então, agora a gente vai para a parte burocrática, né? Então, eu vou chamar cada comissão, Elô vai abrir a planilhinha dela, e agora são os nomes dos titulares que entram, né, na planilha. E vocês precisam se manifestar, cada um, quem vai entrar, né? Bom, a primeira comissão é a CPFA. E eu gostaria que levantasse a mãozinha aqueles que se candidatam à CPFA. Débora, Roberta, Greg. Só o titular que levanta a mão ou suplente? Oi, você está exercendo a titularidade. Você é titular, Juarez. Juarez. Hoje você é um titular, Juarez. Eu estou confuso nesse negócio já. Vai com a mãozinha, Juarez. Mãozinha, peraí. Peraí. Levanta a mão, entra no clima, gente. Não, peraí. Aí, levantou, deu certo. Então, temos os 5 com mãos levantadas.
E agora, enfim, os membros são Débora, Greg, Lucas, Thaís, né? Aqui representado pelo Juarez, e Roberta. E eu gostaria que todos colocassem aqui CPFA e a sua aprovação ou não no chat. Agora todos precisam votar. Já pode abaixar a mão, gente? Pode abaixar as mãozinhas. Eu acho que todo mundo já entendeu quem são os membros. Elo também já conseguiu anotar, né? Uhum. Aí já volta pro coordenador? Lucas, abaixa a mãozinha para poder Isso, começar André. zerado no próximo. Agora coordenador. Coordenador, todo mundo vota. Agora precisamos Peraí, todo mundo já que votou no o chat? Tem candidato. gente digitando ainda. Tem gente digitando ainda, né? Agora vocês têm que votar na coordenação, escrever o nome. Coordenação da Bom, a CPFA. coordenação, a pessoa se candidata, né? E todo mundo aprova, não é isso? Então, Tem que se candidatar e nossa votar. candidata A já Débora está vai ser candidatada, Débora, e Para novamente, coordenadora. coordenadora, CPFA, e digam o voto de vocês. Copia e cola, facilita. Oi? André, eu tô vendo, hein? Copia e cola, gente, O facilita. professor Fica está dizendo. colando. Os professores aqui hoje estão todos. Temos vários. Falta mais alguém? Vou passar para a coordenação. Ainda tem gente escrevendo, né? Tem. Priscila, essa sede Oi? aí eu vou poder participar também como membro? A sede? Sim. Você se candidata e aí, assim, na verdade, nós vamos eleger a Thaís, Não, mas sim. você vai estar lá, membro, né? Tipo, na folha de aprovação que a Elo passa, tem que escrever o nome dela, que ela é a titular. Bom, todos escreveram aqui, coordenador aprovado, né? E agora o nosso coordenador adjunto, que já está com a mão levantada. Então, novamente, todos escrevendo aqui para ficar registrado. Obrigada pela dica, André. Amei. Copia e cola. Próximos, foi todo mundo. Bom, então acabamos. Agora o próximo é a sede, a comissão de ética.
Então, Greg, abaixa a mãozinha aí rapidinho para a gente começar no 0. Bora, time! Então, os candidatos, os candidatos da ética, por favor, se manifestem com a mãozinha levantada. Duvido, hein? Então, vamos fazer a leitura. E os Sede. candidatos são. Peraí, tá faltando um. Tá, não, é a vaga. Não, é a Joana, seria a Annelise. Annelise, Annelise. você tá por aí? Ah, é, tá certo. Tá certo. Que os membros são Greg, Lucas, Débora, Eu não estou conseguindo digitar, mas Juarez. eu estou tentando. Tá, e Tá conseguindo Annelise. levantar a mão? Annelise, pronto. Ela Levanta a disse que mãozinha ela... só para ficar no registro aí que você é candidato. Isso. E a Annelise. Então, 5, né? Podemos, então, colocar em aprovação os candidatos da sede. Alan, podemos fazer a eleição Não de... precisa votar, não. Oi? Desculpa, a gente tem que votar também? Os membros? Todo mundo Todo tem que mundo. votar. Tá. Todos votam. Votem vocês mesmos. Alan, podemos fazer a eleição de coordenador e coordenador adjunto em simultâneo? Tipo, o coordenador levanta a mãozinha, vai ficar o número 1. O adjunto levanta a mãozinha, vai ficar o número 2. E aí todo mundo escreve no chat, tipo, aprovado. Pode. Em seguida. Pode. Olha o medo. Tá vendo, André, o que a convivência faz? Olha aí, Priscila já deu um jeito de agilizar. 5 e 10, 7 e 10 vou estar em casa. A cara do Alan é Isso aí, impagável. tô. Candidato único a cada um, não tem problema. Então, pessoal, abaixem as mãozinhas. Juarez tem que abaixar. Isso. Agora levanta só o candidato a coordenador. Lucas. E agora o candidato a coordenador adjunto. Juarez. Você também é Juarez, candidata, levanta... Priscila? Oi? Não, a também é minha mão candidata? aqui é simbólica, tá? Eu só tô... Juarez, Clica na mãozinha, Juarez. clica na mãozinha. Isso Pois aí. alguém vai mandar. Então, temos o nosso candidato a coordenador, Lucas, e o nosso candidato a adjunto, Juarez, representando Thaís. E Tamo junto, Juarez. podemos, então, escrever os votos aqui no chat. Lembrando que vocês votam em vocês mesmos também. Deixa o Alan mandar me prender, não, hein? Eu defendo, prêmio não. Ajuda a gente, Alan. É muito trabalho. Foi todo mundo, próximo. Espera aí. O Juarez está escrevendo. Tá vendo? Aqui. Juarez, Tem gente- Ctrl-C, Ctrl-V, Juarez. Ah, não. Tem gente Ele tá no escrevendo. celular, é mais difícil. Pois. Lucas, abaixa a mão, Lucas. Pronto. Agora, Lucas, de mãozinha baixada. Vamos para a CEF. Pronto. Então, a CEF, lembrando que é a comissão que nós vamos deixar um espaço para a recomposição com o Giovanilton. Levantem as mãozinhas, os candidatos. André, Renata. Ainda está faltando 2 pessoas. Roberta e Annelise. E a Annelise. Annelise. Annelise, você consegue levantar a mãozinha? Aí, então, nossos candidatos: André, Renata, Roberta e Annelise. Joana, né? Vamos. Joana, no caso. Então, vamos à aprovação da CEF.
É muito pouco. Tem alguém com o áudio aberto aí? Papo. Ai, meu Deus, sou eu. Elo. Fecha a câmera. Conversando aqui com o meu gatinho. Ai, com gato. Oh, que fofura! É um filhote. Eu tenho Você não pouco quer mais trabalho um? na minha vida. Eu tenho pouca coisa. Agora a gente, Você agora a não quer gente vai mais para a um, não? Eu quero coordenação. doar um gato. Agora a gente vai para a coordenação, é Vamos isso? para a coordenação. Pera aí lá, gente. Vocês já estão avançando aqui nos votos. Já foi todo mundo, falta agora. Abaixa a mão, Renata, e abaixa a mão, Annelise. Isso. André Annelise, você precisa abaixar a mão também. e Roberta, né? Ó, Isso. o Greg votou E errado. nosso coordenador já está, candidata a coordenador já está com a mão levantada. Agora, nossa candidata a coordenadora adjunta também levante a mão. Roberta, estou dando dicas aqui já. E seguimos para aprovação de coordenador e adjunto da CEF. Bom, já que vocês adiantaram, podemos abaixar as mãozinhas para poder. Falta o voto de alguém? Juarez está escrevendo. Greg, por favor, só retifica o seu voto, só pra gente depois constar Já certinho. retificou. Já retificou. Beleza, obrigada. Ok, certinho. Podemos passar para a próxima. Então, agora é a comissão da CEP, exercício profissional. Peço que os candidatos se manifestem. Três, faltando uma pessoa. Quem? Quatro, isso. Então, os candidatos da CEP são Renata, Greg, Luísa e Roberta. E coloco em aprovação. Podem abaixar as mãozinhas. Agora, bom, já está com a mão levantada. Levanta a mão a candidata coordenadora da CEP. E agora, candidata a coordenadora adjunta. E aí, quando terminar a votação aqui, a gente começa a de coordenador e adjunto. Só para não embolar tanto. Isso. Já foi tudo. Foi todos, né? Agora, coordenação e adjunto. Bora, galera, 4 minutos. Bom, acho que todos. Está faltando alguém? Todos já votaram. E a nossa Lulu, pauta pode de baixar a hoje. mão. A nossa pauta de hoje era assim, curtinha. Então, se alguém quiser trazer outros assuntos, alguma questão que queira que aconteça esse ano, é um momento da gente fazer o planejamento do nosso último ano também, né? Pretendo que a gente faça uma reunião como aquela que a gente fez ano passado, enfim, com todos, num sábado. E aí iria propor a vocês da gente marcar esse dia, o que que vocês acham? Eu acho que a gente já podia sair daqui com essa data, né? Sim, seria legal. André, você quer falar? Eu quero. É porque como a gente não vai ter uma reunião da CEF até essa data, é que a gente recebeu o convite para participar da colação de grau da UVV no dia 2/2, às 20 horas da noite. Se algum conselheiro tivesse a disponibilidade, eu até teria, mas por questões de não ficaria interessante eu participar da Entendo. colação, né? Mas aí, se algum outro membro da conselheiro tivesse a disponibilidade de participar, me manda um nome completo, por favor. Dia 2/2, às 8 da noite, lá no anfiteatro da UVV.
Alguém gostaria já de se colocar à disposição? Segunda que vem? Isso. Tipo do 2? Isso mesmo, Eu acho segunda que que eu vem. acho que eu consigo. Luísa, vai ser ótimo. Renata levantou a mão. Você Renata também, tinha Renata? levantado a mão. Você não quer? Luísa, vai Pode ir mais então. de um, gente, se quiser. Pode ir mais de um, Não, é gente. É porque até se não bom que fazem tivesse. companhia. Eu só É, levantei Renata, a mão pode ir porque se não comigo. tivesse ninguém. Foi só isso. Se não Não, é tivesse bom que você ninguém. mora em Vila Velha também. Roberta tá digitando. Não consigo, não só isso. Então tá, então vamos deixar a Luísa e Renata, se quiser ir também, avisa só para colocar o nome no cerimonial, tá bom? Então tá, obrigado, Ótimo. gente. Então, vamos tirar uma data para a gente fazer esse planejamento. Pode ser, enfim, nós temos uma agenda meio apertada, né? Porque fevereiro tem carnaval, a vida meio que para. Mas a gente podia sentar para pensar, né? Nos nortes. O que que vocês sugerem? Pri, eu sugiro, assim, minha sugestão, tá, gente? Esperar a primeira reunião de cada comissão, para cada comissão já começar a pensar dentro da comissão alguma coisa, né? E aí levar após essa primeira reunião de cada comissão. Essa é a minha sugestão. Então, vamos deixar o mês de fevereiro para isso e marcar em março. Isso aí. Todos aprovam Isso. essa ideia? Primeira Já- semana de Ô, março eu gente, acho ótimo. já deixa a Oi. data de março já certa, Vamos porque deixar já a certo. agenda nossa é complicada, hein? Uhum. A O que nossa que comissão, a nossa O que que comissão, por vocês acham exemplo, de 7 de março? Aprovado. Gostei da rapidez. 7 de março é ótimo, primeiro final de semana de março. Vou aprovar aqui, ó, aprovado. Vou escrever. Carnaval é quando? Carnaval é Carnaval é fevereiro. daqui a 2 semanas. Carnaval é 16, 17, 18 de fevereiro. Ah, tá. Não, beleza. 7 tá, Começa dia beleza. 13. 7 tá bom para mim também. 7 de março, alguém? Por enquanto, nenhum impedimento, não, gente. Tem um É isso, impedimento? não tem Então, objeção. podemos deixar esse dia como certo? Que eu vou ver um local presencial para a gente se Renata, tudo reunir, bem? né? Porque a nossa sede é pequenininha. Renata precisa olhar a agenda. Alan levantou a mãozinha aqui. Oi, Alan. Oi, não, a gente tem reunião marcada em fevereiro, reunião de comissão. Tem. Tem uma data das comissões, esse tipo de coisa, deliberação, aprovando, sim. A gente teve o Ui, calendário a gente das aprovou o comissões ano calendário. passado, né? Tem, Alan. Inclusive, todo bonitinho. Tem um calendário bonito aqui que eu até mandei lá no grupo que a Elô me mandou. o Alan foi aprovado na última plenária. Eu pensei que tinha sido aprovado só a plenária de hoje. Não, foi o calendário todo de reunião. E eles está mudo. Tá bom, então. Tem Aí reunião para as todo comiss- mundo aqui, ó. Tá Aí as bem comissões vão poder coloridinho fazer o os nosso ajustes depois, ela. Que precisava, mas tem uma orientação inicial de como é que vai ser. Foi quase uma reprodução do ano anterior. Manteve mais ou menos os mesmos dias, Uhum. mesmo horário. Bom, então vamos deixar essa data do dia 7 de março, né? Combinado entre nós. E Certo, combinado, alguém gente. gostaria de trazer mais algum outro comentário, alguma questão? Estamos com tempo. Uma boa noite a todos. E só parabenizar aí, gente, pelo clima bom da plenária. Eu acho que foi um trabalho aí muito legal esse do quadro. Eu acho que deu para alinhar bastante. Então, parabéns aí todo mundo. Vamos começar bem o ano. Tá ótimo, muito obrigada, pessoal. Ó, e já tô com saudade de presencial, tá? Vou buscar que a gente tenha mais momentos presenciais. Abraço a todos. Eu também gostei muito do clima de hoje, foi bem colaborativo, todo mundo junto. Eu acho que a gente é bem mais produtivo assim. Tchau para todos. Um grande Até abraço. mais. Tchau, boa noite. Tchau, Gente, gente. boa noite. Gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Sandra, para eu fazer alguma coisa? Cadê você? Ai, meu Deus. Acabou.
depois encerra.